Duvido você adivinhar o ingrediente secreto que tem nesse brownie, mas garanto que depois dessa receita você não vai ter outra opção a não ser se inscrever nesse canal. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou Clarice e hoje vai ter uma receita de brownie aqui no canal, mas não é uma receita de brownie qualquer. Se você já assistiu alguns vídeos aqui do canal, você sabe que eu gosto de trazer receitas tradicionais, receitas de lugares, mas eu também gosto de receitas criativas, que tem às vezes um elemento surpresa que surpreende e ninguém acredita. E essa receita de brownie é uma dessas receitas criativas. Aprendi essa receita com uma amiga dos Estados Unidos há alguns anos atrás, e quando ela me deu o brownie para provar, ela me perguntou: adivinha o que tem nesse brownie? Gente, eu não podia imaginar o ingrediente que tinha nesse brownie. E eu fiquei pensando, como que isso fica bom? Ela me passou a receita. Eu fiz a receita para provar com as minhas próprias mãos que ficava bom. E eu fiz algumas adaptações ao longo do tempo para fazer um brownie sem glúten e também adicionei uns elementozinhos para fazer como se fosse um brownie recheado de avelãs. Se você é bom observador e está vendo os ingredientes que tem aqui na minha bancada, talvez um dos ingredientes já esteja meio suspeito aí para você, porque não é um ingrediente que a gente costuma usar muito em pratos doces. Então, se você quer saber onde esse ingrediente se encaixa e como fazer esse brownie sem glúten recheado de avelãs maravilhoso, já sabe. Se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos! Vamos lá começar o nosso brownie. A primeira coisa que eu vou fazer antes de revelar o ingrediente secreto é pré-aquecer o forno a 180 graus, porque esse brownie fica pronto super rápido. A gente basicamente só precisa misturar todos os ingredientes, então para o forno estar na temperatura certa quando a gente entrar com o brownie no forno. Eu já vou ter que revelar qual é o ingrediente secreto desse brownie, porque quando eu for mostrar o ingrediente, vocês vão ver esse ingrediente aqui, inevitavelmente. E algumas pessoas já devem estar até suspeitando. Então já vou revelar qual é o ingrediente, quero que todo mundo devia estar esperando quando começou a ver esse vídeo, mas por favor, não saiam do vídeo ainda, porque vocês vão querer saber não só qual é o ingrediente, mas como ele se encaixa. Então assiste o vídeo até o final, aproveita e se inscreve no canal e dá um like nesse vídeo, porque o ingrediente secreto desse brownie é abobrinha. Eu sei que pode parecer estranho usar abobrinha em um prato doce, mas o questionamento que me fizeram foi o seguinte: por que é tão estranho usar abobrinha se existe bolo de cenoura? E eu fiquei pensando, é verdade, por que a gente renega alguns vegetais, enquanto outros a gente acha normal usar em receitas doces? E a abobrinha, ela tem um sabor que pra mim é até mais neutro que o da cenoura. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas pra que eu vou botar a abobrinha no brownie se eu posso fazer um brownie normal sem abobrinha? Essa é uma forma legal e divertida da gente adicionar um vegetal na nossa alimentação e fazer um bolo um pouco mais saudável, né, com vegetais, com fibras, que é uma coisa interessante. A segunda questão é que a abobrinha, além de super neutra, ela também tem bastante água. Então ela deixa o brownie super úmido. Então acho que fica super legal também pra gente usar. Assim como a gente faz o bolo de cenoura, a gente pode usar a abobrinha para fazer um brownie. E essa receita de brownie ela é um pouco mais parecida com a do brownie tradicional. Então não é um brownie, por exemplo, vegano, ele só é um brownie sem glúten. Mas eu vou continuar usando ovos e manteiga. Se você for vegano, você consegue fazer essa receita sem os ovos e você consegue substituir a manteiga pelo óleo de coco. Eu gosto mais de fazer com ovos porque eu acho que a consistência ele fica um pouquinho mais aerado. E a manteiga também eu prefiro, acho que tem um sabor mais neutro do que o óleo de coco. Mas você consegue adaptar também para fazer uma receita vegana. Mas então vamos lá para os ingredientes. Eu vou usar 3 ovos, 3 colheres de sopa de manteiga que eu vou derreter no micro-ondas para poder adicionar os ingredientes líquidos junto com os ovos. Eu vou usar também açúcar de coco. Eu gosto de usar o açúcar de coco nessa receita porque a gente usa bastante açúcar, mais ou menos 1/3 de xícara. E aí eu acho o açúcar de coco um pouco mais saudável, já que ele tem um índice glicêmico um pouco mais baixo que o açúcar convencional. Mas você pode usar açúcar mascavo, você pode usar o açúcar refinado normal, ou você pode até usar algum adoçante que você goste. E aí, para fazer o brownie sem glúten, eu substituí a farinha de trigo por farinha de aveia, mas você consegue perfeitamente usar a farinha de trigo na mesma proporção. A farinha de aveia ela é bem neutra, então eu gosto dela nessa receita. Vai também 1 xícara de cacau em pó e 1 colherzinha de sopa de bicarbonato de sódio.
Eu sei que geralmente o brownie não é um bolo que leva fermento, mas nesse caso, como ele tem sólidos ali, como a abobrinha e tudo, eu sinto que fica melhor quando a gente bota uma colherzinha de bicarbonato. Não é necessariamente obrigatório, mas eu gosto de colocar. E para fazer o recheio do nosso brownie, que na verdade é um recheio sólido, eu gosto de colocar também uma xícara de avelãs, que depois eu vou dar uma picada, só para não ficar tão grande assim. E aí eu coloco também chocolate, aqui eu tenho 100 gramas de chocolate meio amargo, e eu só vou dar uma picada nele e colocar assim no meio do recheio. Eu não vou derreter o chocolate, eu quero que ele fique no meio, porque quando ele for pro forno, alguns pedaços não vão derreter totalmente, vai fazer aqueles bolsões assim de chocolate dentro do brownie, então vai ficar bem gostoso também, como se fosse um recheio mesmo. A abobrinha, ela vai ralada nesse brownie, ela entra na própria massa, como se fosse um sólido ali da massa. Eu vou ralar mais ou menos cerca de meia abobrinha, que vai dar uma xícara de abobrinha ralada. Eu ralo com casca mesmo. O gosto, gente, juro, não fica com gosto nenhum de abobrinha. Ninguém vai adivinhar que a abobrinha tá ali. A única coisa é que quando a gente rala com casca, às vezes ficam os pedacinhos um pouquinho verdes no brownie, no meio do brownie. Então, se a pessoa olhar muito de perto, ela vai ver que tem umas coisas ali, gente, o que é isso? Então, se você não quiser realmente esconder a abobrinha, você pode descascar e fazer sem casca, porque aí ela realmente vai desaparecer ali no meio da massa. O gosto, de fato, não muda nada. Só se você quiser realmente esconder todos os traços de abobrinha no seu brownie. A primeira coisa que eu vou fazer é levar a manteiga para derreter no micro-ondas. Enquanto a manteiga derrete, eu vou aproveitar para já ralar a abobrinha. E aí depois a gente só vai misturar todos os ingredientes, que o brownie vai ficar pronto super rápido. Derreti a manteiga, enquanto ela esfria um pouco antes de eu misturar com os ovos, eu vou aproveitar para ralar a abobrinha. Eu vou ralar cerca de metade da abobrinha para ser mais ou menos uma xícara. É tudo mais ou menos proporcional nesse brownie. É uma xícara de cacau, uma xícara de farinha e uma xícara de abobrinha. Ralei metade da abobrinha e vou transferir para essa tigela, porque eu vou usar a tábua para dar uma picada nas avelãs. Então vou colocar a abobrinha aqui nessa tigela. Dei uma lavada aqui na tábua para tirar o excesso de abobrinha. E agora eu vou colocando aqui as avelãs e eu vou dar assim só uma picada mesmo para elas não ficarem tão grandes, para não colocar a avelã inteira. Mas é picado grosseiramente mesmo. Se você quiser, você não pode bater no processador na função pulsar, só para quebrar e não triturar, não formar uma farinha, porque a ideia é que elas ainda fiquem crocantes dentro do brownie. Piquei as avelãs, também vou transferir aqui para um potinho, porque agora eu vou usar a tábua para picar o chocolate. Agora aqui na mesma tábua, como a avelã é sólida, nem vou limpar a tábua, eu vou colocar o chocolate e vou dar uma picada também grosseiramente, só para a gente ficar com os pedacinhos de chocolate que vão se misturar à massa. Você pode colocar um pouco mais de chocolate, eu acho que 100 gramas tá bom, mas você pode colocar até uns 150, 200 gramas também dá para colocar. E o tamanho, gente, não tem o tamanho certo, é da sua preferência. Na verdade, colocar o chocolate picadinho é opcional. Você pode fazer só com cacau, você pode derreter o chocolate e já colocar ele para formar a massa. Eu gosto de colocar, como eu falei, para fazer como se fossem bolsões de chocolate. Eu acho que é legal cortar em tamanho médio, porque se ficar muito pequenininho, vai acabar derretendo e não vai formar os bolsões. Mas se ficar muito grande, também pode ser que fique um pouco grosseiro, mas vai da sua preferência. Piquei o chocolate, agora sim tá tudo pronto pra gente misturar e fazer a nossa massa. Aqui eu tenho minha forma que vai pro forno e para qualquer receita de brownie, o que eu recomendo, ao invés da gente untar a forma e colocar a massa direto aqui, é colocar um papel manteiga. Então aqui eu já deixei uma folha de papel manteiga separada, que eu vou colocar aqui no forno. E eu recomendo usar o papel manteiga porque eu acho que fica mais fácil da gente só puxar o brownie, tirar ele dali e aí esperar ele esfriar um pouco antes de cortar, do que se a gente ficar tentando desenformar, de repente ele pode acabar quebrando, então assim é mais fácil. Então deixei aqui pronto e agora a gente pode fazer a nossa massa. Eu vou reservar o chocolate e eu vou começar misturando aqui nessa tigela os ovos, a manteiga e o açúcar de coco. E para misturar eu vou usar um batedor de arame. E aí depois eu adiciono todos os sólidos e a massa vai estar pronta para a gente colocar na forma. Gente, essa altura vocês já me conhecem, né? Vocês já sabem que eu coloco
todos os ovos de uma vez na mesma tigela, mesmo sabendo que não é o certo, que se o ovo estiver estragado eu vou perder a massa toda, porque é assim que eu sou. Eu misturei tudo aqui e a minha ideia era colocar os sólidos direto aqui. Só que eu me toquei que esse bowl é muito pequeno, então eu vou pegar um outro bowl aqui, vou transferir, que aí vai ficar melhor pra gente conseguir misturar os sólidos, porque esse bowl aqui é muito pequeno, não ia dar certo. Pronto. Agora eu vou adicionar a farinha, o cacau, depois eu vou adicionar a abobrinha, as avelãs e o chocolate e aí tá pronto. O cacau é meio chato de misturar, parece que não vai misturar, mas com calma vai. E agora eu vou trocar o fouet pela espátula, só pra gente poder misturar os sólidos mais fácil, porque a espátula é melhor para misturar os sólidos do que o fouet. E eu também vou adicionar agora o bicarbonato de sódio antes de colocar a abobrinha, o chocolate e as avelãs. Eu prefiro misturar o bicarbonato de sódio depois de ter misturado o cacau e a farinha, porque dizem que a gente não deve adicionar o bicarbonato assim logo no início, então eu prefiro adicionar depois. Agora a nossa massa está prontinha para a gente transferir aqui para a forma e levar para o forno. Dá aquela nivelada com a espátula para ficar mais bonito. E agora o nosso brownie está pronto para a gente levar para o forno por uns 20 minutos. Isso varia de forno para forno, mas o que acontece é que nesse caso o teste do palito acaba não funcionando muito. Primeiro porque eu gosto do brownie mais molhadinho, então não deixo, quando bota a faca assim, se ela sair totalmente limpa, pra mim ele já virou quase um bolo, então não fica tão molhadinho. E a segunda coisa é que a gente colocou aqueles pedacinhos de chocolate que ainda vão ficar um pouco derretidos no meio. Então dependendo de onde você pegue, pode ser que você pegue ainda, se você fizer o teste, ainda fique sujo, mas não quer dizer que não tá pronto. Então eu prefiro ver quando o brownie tá com aquela casquinha assim em cima já, mas ainda tá molhadinho por dentro. E não se preocupa porque os ovos vão cozinhar com a temperatura do forno, então não se preocupa de ficar ovo cru nem nada assim. Então, quando tiver aquela casquinha assim, que ele já tá com cara de que tá pronto, pode tirar do forno. O brownie ficou pronto. Dá pra ver que ele tem aquela casquinha no topo, mas ele ainda tá um pouco macio por dentro. Então, eu vou tirar aqui da forma. E eu vou deixar ele dar uma leve esfriada aqui no papel manteiga antes da gente cortar. Deixei o brownie esfriar por uns 10 minutinhos e agora eu vou cortar e colocar no prato. Agora fala se alguém vai desconfiar que existe abobrinha dentro da massa desse brownie maravilhoso. Me fala. Gente, olha a perfeição que ficou esse brownie. Dá pra ver que ele tem a casquinha característica do brownie, mas ele também ficou super macio por dentro. Ele tem esses bolsões de chocolate, das gotinhas de chocolate, tem o crocante das avelãs. É assim, uma explosão de sabores, e a abobrinha não faz diferença nenhuma no gosto desse brownie, de verdade. Eu te desafio, valendo a sua inscrição nesse canal, faz esse brownie pra um amigo, leva pra ele e pergunta se tem alguma diferença em relação a qualquer outro brownie que ele já comeu aí. Porque eu garanto que esse brownie com abobrinha é muito mais gostoso do que vários brownies sem abobrinha que eu já comi por aí. Que às vezes são meio secos, não tem muito gosto de nada, mas esse daqui vai te surpreender. Espero que vocês tenham gostado da receita, que essa receita ajude vocês a ter mais criatividade na cozinha e a olhar para o ingrediente e pensar que ele pode ser muito mais versátil do que a gente imagina. Então é isso, beijo e até o próximo vídeo. Não esquece do desafio e quando fizer o brownie me marca lá no Instagram.